Olá, bom dia. Novamente eu estou fazendo um outro vídeo para você com o tema Julgamento gera julgamento segundo Jesus Cristo. Então esses assuntos eu estou fazendo para você esse vídeo porque eu gosto muito de ler a Bíblia, graças a Deus, glória a Deus, e eu gosto muito de ver ler o que Jesus falou. Então eu vou fazer outro vídeo para você com o segmento do primeiro, para poder você entender e você se livrar de ser julgado, né? De você não julgar para não ser julgado, porque julgar gera julgamento segundo Jesus Cristo, segundo Deus, não é segundo eu, não é segundo as minhas palavras, mas segundo a palavra de Jesus Cristo. E essa palavra ela tem muita autoridade porque tem o Espírito Santo, tem Deus e tem Jesus Cristo nela. E tem também, né, a presença de anjos, porque os anjos estão assistindo com Deus todos os momentos da terra. Então eu quero ler para você: julgamento gera julgamento segundo Jesus Cristo. Então em Mateus capítulo 7, no versículo 1, vou ler para você de novo para poder você guardar e entender essa palavra. Não julgueis, vírgula, para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro, tendo no teu olho uma trave? Então Jesus Cristo falou isso. Então julgamento gera julgamento segundo Jesus Cristo, segundo Deus e segundo o Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus, que estava em Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgado, porque com o juízo com que tiverdes julgado, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Esta palavra está em Romanos capítulo 2, no versículo 1 em diante. Jesus Cristo viu Paulo no caminho de Damasco, quando Paulo tinha a carta para pegar o povo que servia a Deus e Jesus Cristo e maltratar e matar até alguns na época, porque Paulo era um perseguidor da igreja, um perseguidor daqueles que serviam a Cristo, daqueles que queriam servir a Cristo, daqueles que estavam se esforçando para servir a Cristo. Então Paulo ia no cavalo junto ali com os demais soldados que estavam com ele, e quando ele ia para Damasco com carta para pegarem aquelas pessoas que estavam divulgando as boas novas, o evangelho, a palavra de Jesus Cristo, Paulo, no meio do caminho, Paulo viu um clarão, e esse clarão era Jesus que apareceu no caminho, e ele não conseguia enxergar Jesus, ele simplesmente caiu cego, com os olhos em terra, de joelho, e perguntou: quem és, Senhor? E Jesus disse: sou eu a quem tu persegues, Jesus Cristo. Então Paulo, muitas das vezes, Paulo era muito usado por Jesus Cristo e por Deus, e ele tinha o Espírito Santo dentro dele, ele tinha a graça de Deus, o amor de Deus, e ele tinha também a proteção de anjos na vida dele. E ele falou algo sobre julgar também. Ele falou algo que eu vou passar para você, e você vai entender o quanto é sério as pessoas julgarem umas às outras. Em Romanos capítulo 2, no versículo 1, está escrito desta maneira: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquele em que julgas o outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Mesmo sem você ter feito o erro que o seu irmão, o seu próximo fez ou está fazendo, quando você julga, mesmo você não querendo, não estando fazendo, se você não está cometendo, praticando a situação, o erro que o seu próximo está praticando ou praticou, você está cometendo o mesmo quando você julga. Isso é muito sério. Então, quando você julgar alguém, é como se você estivesse cometendo o mesmo erro que a pessoa cometeu.
É como você estivesse praticando aquilo que a pessoa praticou. É como se você estivesse fazendo uma conjuração daquilo, fazendo a mesma situação que a pessoa cometeu. Portanto, és inexcusável quando julgas. Homem, quando fala homem, não se refere só ao homem, mas o ser humano, né? Que a quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Então, quando você julga, gera um julgamento, você se condena a si mesmo. Quando você propaga o erro de alguém, ou você vive falando do erro de alguém, ou você começa a julgar e a falar, e a falar, e a falar, e a julgar sobre o erro, em vez de você chegar para a pessoa pessoalmente e falar uma palavra de Deus e de Jesus Cristo e dar um conselho para a pessoa pessoalmente. Ei, fulano, ciclano, beltrano, faça favor, eu queria conversar com você, eu quero dar uma mensagem de Deus para você, uma palavra, um conselho, quero lhe dar uma sugestão, uma opinião, ou quero lhe dar ali uma orientação, uma admoestação ou uma repreensão. Aí você chama a pessoa e você fala. Porque quando você começa a falar para outras pessoas e a julgar e a propagar aquele erro que a pessoa cometeu, você está se condenando a si mesmo, você está se julgando a si mesmo. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, seja homem, mulher, seja velho, novo, jovem, seja qualquer pessoa, seja pessoa cristã, evangélico, crente, ou seja uma pessoa que ainda esteja no mundo ainda. Então, quando você julga, você se condena a si mesmo. Portanto, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. É muito sério. Paulo estava sabendo, Paulo era um homem estudado, um homem que lia bastante o Antigo Testamento e que tinha recebido a revelação de Jesus Cristo e tinha ouvido falar e tinha pergaminhos que os outros apóstolos tinham escrevido sobre aquilo que Jesus Cristo tinha falado, talvez o Mateus capítulo 7, o que está escrito no livro de Mateus capítulo 7, do versículo 1 em diante. Paulo tinha um conhecimento dessa palavra e Paulo recebeu outras orientações de Deus e de Jesus Cristo e ele escreveu isso para a igreja de Roma. Porque na igreja de Roma, infelizmente, havia alguns irmãos e algumas irmãs que praticavam ou cometiam algo que era errado, que algum pecado, alguma falha, algum erro, e eles viviam julgando entre si e isso se propagava entre o povo naquela época. Então Paulo, inspirado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, ele falou desta maneira: portanto, és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então, quando você julga, você faz o mesmo. Não está dizendo aqui que as pessoas que estavam julgando é que estavam cometendo o mesmo erro, não. Era no julgamento delas, elas estavam gerando julgamento para si mesmo, porque estavam desagradando a Deus e a Jesus Cristo. E Jesus não gosta de uns aos outros estarem se julgando. Aí ele falou mais: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a benignidade de Deus, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Te leva ao arrependimento. Então a benignidade de Deus, Deus ele tem a benignidade, tem paciência, tem longanimidade e essa paciência, essa longanimidade, essa benignidade é que faz o ser humano chegar ao arrependimento e não cometer mais o erro a qual estava errando, falhando ou pecando. Então Deus abençoe você e sua família, que o Espírito Santo esclareça mais essa palavra a você e que você pesquise sobre essa palavra. Isso será muito bom para a sua vida, para a sua alma e livrará você de julgar e gerar julgamento para a sua vida. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal,
Que Deus nos perdoe por qualquer pecado cometido por pensamento, por desejo, por prática consciente ou inconsciente, e que Ele lhe guarde e lhe livre de todo mal, tanto você como a sua família, em nome de Jesus Cristo.